Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso ATPCA da área de linguagens e códigos. Hoje nós vamos falar sobre essa Semana de Estudos Intensivos, conhecida como SEI. O que é essa semana? É uma semana em que os professores precisam focar naquelas habilidades e conteúdos que não foram aprendidos compreendidos pelos alunos. Então, nós vamos começar lendo uma parte do currículo paulista. Vamos lá. Não é demais reforçar que as práticas de ensino e de aprendizagem, que consideram o estudante em sua integralidade, estão longe de práticas que normatizam comportamentos, rotulam ou buscam adequar os estudantes a um modelo ideal de pessoa. Ou seja, nós não temos, o poder de ter uma sala totalmente, vamos dizer, homogênea, em que todos os alunos têm as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades e que os alunos aprendam todos ao mesmo tempo. A educação integral, como fundamento pedagógico, demonstra o interesse do currículo paulista em atender às necessidades de ensino e de aprendizagem, pelo olhar sistêmico, por parte dos profissionais da educação, para essas aprendizagens e o modo como elas se apresentam em nossa sociedade. Ou seja, nós professores, por exemplo, podemos, nessa semana de estudos intensivos, trabalhar com grupos. Que tipo de grupos? Grupos produtivos, que é aquele grupo em que você coloca os alunos que têm dificuldades ou facilidades semelhantes. Você pode também trabalhar com grupos flexíveis, que eles escolhem, e assim por diante. Para que o conjunto das competências gerais possa ser efetivamente garantido, é necessário enxergar o estudante de uma nova forma, reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Como assim? Por exemplo, há muitos exemplos na nossa escola de alunos que têm muita dificuldade na leitura e na escrita. Mesma coisa em matemática, no raciocínio lógico, por exemplo. Mas esse aluno tem facilidade na parte prática, por exemplo, para gravar um vídeo, para fazer uma pesquisa, para fazer uma experiência nas aulas de práticas de ciências, práticas de matemática. Então, você tem como professor que incentivar esse aluno a estar realizando essas atividades. Por quê? Porque isso vai ajudá-lo também nas suas dificuldades e a superar seus obstáculos. Ou seja, esse aluno ele vai se sentir mais, como se diz assim, presente na escola. Ele vai se sentir um sujeito e ele vai cada vez mais, como se diz assim, ser estimulado a apresentar e a promover ações protagonistas. O currículo paulista parte do pressuposto de que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recuo pedagógico, que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Dessa maneira, os resultados dos processos avaliativos devem concorrer para que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens e para que os professores façam eventuais ajustes em suas práticas para garantir a qualidade dessas aprendizagens.
Pessoal, nós fazemos bastante isso. Por exemplo, se o nosso aluno não consegue aprender através de um texto, eu vou lá e mudo minha estratégia. Eu passo um vídeo, eu passo um filme, eu faço uma aula dialogada, eu faço uma roda de conversa. Então, nós, professores, nós tentamos de todas as formas mudar nossas estratégias para que aquele aluno consiga aprender aquele conteúdo e também consiga aprender aquela habilidade. Isso ocorre muito também na nossa escola, nas aulas de nivelamento, onde nós fazemos normalmente em grupos produtivos, onde os alunos eles conseguem ajudar o outro para que eles elaborem ali estratégias para responder às questões formuladas. Sob essa perspectiva, a avaliação produz informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, às necessidades de recuperação e de reforço das aprendizagens, a própria prática em sala de aula, permitindo adequações e mudanças metodológicas. Quantas vezes nós tentamos ensinar aquele conteúdo, desenvolver aquela habilidade, não deu certo, o que eu faço? Mudo minha estratégia. Ou seja, vou buscar novas, como se diz assim, novas metodologias para ensinar aquele conteúdo. Então, eu vou lá, eu procuro um vídeo, uma música, muitas vezes eu faço algo prático, eu exponho aquilo para os grupos, para eles, criarem ali situações que ocorram aquele conteúdo, experiências. Também eu posso estar fazendo cruzadinhas, caça-palavras, uma aula prática na quadra. Então, isso ocorre muito vamos dizer assim, na caminhada nossa pela parte pedagógica. Desta forma, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços. Minutinho só que pulou aqui, né? Dessa forma, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejar ações necessárias para que todos possam aprender. Então, muitas vezes nós paramos e nós refletimos sobre o que está acontecendo, o que temos que mudar. Por exemplo, na nossa escola, nós temos aquele aluno, o aluno Anderson, que ele tem deficiência, ele é DI, ele tem uma deficiência auditiva e também intelectual. Então, nesse momento, que vocês tiveram que preparar atividades para aqueles alunos que não têm acesso à internet, nós fizemos tudo isso. Por quê? Primeiro, nós tivemos que mudar a nossa forma de ensinar. Nós estávamos acostumados a uma sala de aula presencial, nós estávamos acostumados, com a lousa, a apostila, o livro didático. Então, nós tivemos que reformular isso, preparar atividades para as aulas online. Foi um grande desafio, nós tivemos que aprender muito e também aprender a instigar esses alunos a, como se diz assim, a se interessarem pelas aulas online. Depois, preparar atividades para alunos que não têm acesso à internet. Então, nós tivemos que pensar naqueles alunos em casa.
Como que eles vão fazer? Por exemplo, eu posso dar uma pesquisa? Não, por quê? Eu posso até dar uma pesquisa focada em algo que eles têm acesso, mas, por exemplo, uma pesquisa na internet, eles não vão conseguir fazer. Por quê? Porque eles não têm internet. Então, nós tivemos que pensar nisso. Tivemos também que pensar no caso desse aluno, que é um aluno, né, que ele tem uma deficiência, então não é tudo que ele consegue assimilar. Então, nós tivemos que pensar nele também. O que o nosso aluno Anderson pode fazer? Então, vamos ver, né, o que é possível, atividades mais, vamos dizer, entre aspas, né, mais fáceis para que ele possa fazer sozinho, porque na sala de aula ele pede muito auxílio do professor e de colegas de sala. Então, nós tivemos que repensar sobre isso, procurar atividades, procurar novas estratégias. Agora eu vou deixar algo aí para nós refletirmos. Olha lá. Parágrafo para reflexão. Responder à diversidade de estudantes em sala de aula, tanto cultural como social, proporcionando a todos e todas as mesmas oportunidades de aprendizagem, somado ao fato de os estudantes terem acesso na vida fora da escola a tantas tecnologias que atraem a atenção deles. Demanda dos professores da escola como um todo competências para lidar com esse desafio complexo. Em diversidade tão latente na sociedade, clama da escola e do seu corpo docente a crença no potencial de cada estudante e na diversidade como um fator de enriquecimento e crescimento social. Do mesmo modo, convoco os docentes a planejarem e desenvolverem ambientes de aprendizagem que atendam aos diferentes níveis de proficiência, aos diferentes estilos de aprendizagem que tenham desafios à altura da possibilidade de cada estudante, de modo que ele ou ela se sinta capaz e desafiado a engajar-se na situação de aprendizagem proposta, contribuindo para o desenvolvimento de um sentimento de confiança no que está estudando, que culmina numa permanência interessada na escola e confiança no seu próprio futuro. O que vocês compreendem desse parágrafo? O que nós, como docentes, nós temos que fazer para manter esses alunos com aquela vontade, aquele anseio de estudar. Então, vamos refletir sobre isso. Obrigada e até o nosso próximo ATPCA.